Olá, pessoal, tudo bem? Sou o professor Marcelo, da Rede Estadual de Educação do Rio de Janeiro, Colégio Estadual Círculo Operário. Bom, na aula de hoje, nós vamos falar de estatística básica. Tá legal, pessoal? Vamos falar basicamente das medidas de centralidade, falar dos conceitos de população, amostra, unidade estatística, média, mediana, moda, com dados brutos. Tá legal, pessoal? Então vamos lá. Bom, a gente vai falar hoje, basicamente, a gente vai falar dos conceitos básicos de estatística, né? Bom, a gente pode entender a estatística, né? Separei aqui alguns conceitos básicos para você. Podemos entender a estatística como sendo método de estudo de comportamento coletivo, cujas conclusões são traduzidas em resultados numéricos. Podemos intuitivamente dizer que a estatística é uma forma de traduzir o comportamento coletivo em números. Tá legal, pessoal? São alguns conceitos básicos. Bom, o primeiro conceito básico que a gente vai estudar é o conceito de universo estatístico ou população estatística, né? O que é a população? O universo em estatística é o conjunto formado por todos os elementos que possam oferecer dados pertinentes ao assunto em questão, né? Exemplo, aqui, ó. Um partido político, ele quer saber a tendência do eleitorado quanto à preferência entre dois candidatos à presidência da República. Tá vendo? Ó, o universo estatístico é o conjunto de todos os eleitores brasileiros. Então, observe, o partido político ele quer saber a tendência do eleitorado, os eleitores, né, as pessoas que vão votar, quanto à preferência entre dois candidatos à presidência da República. Né? O nosso universo, tá vendo? Né? O nosso universo estatístico é o conjunto de todos os eleitores brasileiros. Né? Porque o universo estatístico é o conjunto formado por todos os elementos que possam oferecer dados pertinentes ao assunto em questão. Ou seja, se você vai votar no candidato A ou no candidato B. Para isso, a gente vai ter que fazer uma pesquisa. Né? E a partir dessa pesquisa, que a gente tira lá uma amostra, né? Uma parte da população, né? Para saber quem tem preferência pelo candidato A ou qual a parte da população tem preferência pelo candidato B. Né? Bom, outro conceito é a amostra. O que é a amostra, pessoal? A amostra é uma parte da população. Né? Quando a gente vai fazer uma pesquisa em estatística, você não pesquisa todos os brasileiros, você pega uma amostra, né, que é um subconjunto da população, uma parte da população. Essa parte a gente chama de amostra. O que é a amostra? É um subconjunto da população estatística. Né? Quando o universo estatístico ele é muito vasto, ou quando não é possível coletar dados de todos os seus elementos, retira-se desse universo um subconjunto chamado amostra. Né? Ou seja, a gente pega uma parte da população para fazer uma pesquisa. Né? Você vê lá, às vezes na reportagem, lá no jornal, o cara fala, ó, foram pesquisadas 2.580 pessoas, foram pesquisadas 10.500 pessoas. Isso é uma amostra. Né? Essa amostra não representa a população brasileira como um todo, representa uma parte, é um subconjunto, é uma parte da população. Tá vendo? Os dados são coletados dessa amostra. Né? Bom, exemplo, ó, numa pesquisa para saber a intenção dos votos para presidente da República, foram ouvidas 500 pessoas. Tá vendo? Olha lá, esse grupo de 500 pessoas é uma amostra, é uma parte da população. Detalhe, cada indivíduo, cada um indivíduo dessa amostra, cada um representa o que a gente chama de unidade estatística. Tá legal, pessoal? Cada unidade, cada pessoa ouvida, cada pessoa entrevistada representa uma unidade estatística. Legal? Olha lá. E cada informação numérica obtida nessa pesquisa, a gente chama de dado estatístico. Isso é um dado. Né? Olha lá. Cada informação numérica, 500 pessoas, eu tenho um dado estatístico. Né? ROL, o outro conceito que é importante para a gente no estudo da estatística é o ROL. O que é o ROL? O ROL é toda a sequência de dados numéricos que a gente coloca em ordem crescente ou decrescente. Né? Em ordem decrescente ou crescente, a gente chama de ROL. ROL é você distribuir os dados numéricos em ordem crescente ou decrescente. Né? Exemplo. Os 5 alunos de uma amostra,
Você pegou uma amostra com 5 alunos. Apresenta as seguintes notas de matemática. Ou seja, vamos supor que numa sala você tem 40 alunos. Né? Desses 40, você pegou uma amostra. Né? Pegou 5 alunos. Olha a nota dos alunos: 6, 4, 8, 7 e 8. Observe, pessoal, que esses resultados, esses dados numéricos, tá vendo? Eles não né, estão distribuídos em rol. Esses dados numéricos, eles não estão distribuídos em ordem crescente ou decrescente. O rol desses resultados poderia ser, olha lá, por exemplo, ó, o rol poderia ser 4, 6, 7, 8. 8. Né? Ou, 8, 8, 7, 6, 4. Viu? Ou seja, o rol, você distribuir os dados numéricos em rol, é você representar esses dados numéricos em ordem crescente, 4, 6, 7, 8, 8. Ou em ordem decrescente, 8, 8, 7, 6, 4. Legal? Então, o que é o rol? É toda a sequência de dados numéricos colocados em ordem decrescente ou crescente, ou vice-versa, né? Em ordem crescente ou decrescente. Tanto faz, né? Bom, frequências, né? Em estatística é muito comum a gente estudar as frequências, né? Frequência absoluta, frequência relativa, frequência acumulada, tá vendo? O que é a frequência absoluta? É o número de vezes que um determinado valor é observado na amostra, tá vendo? A gente chama de frequência absoluta. Frequência total. A frequência total é a soma de todas as frequências absolutas. A gente vai ver o exemplo já já. Frequência relativa, né? Pessoal, o que é relativo? Algo calculado, relativa em relação a uma determinada frequência. Relativa é uma parte do todo. Frequência relativa é uma parte do todo. Exemplo, a frequência relativa é o quociente, tá vendo? Quociente entre uma determinada frequência e a frequência total, né? Ou você pode escrever a frequência relativa em porcentagem. Como é que eu transformo uma divisão numa porcentagem? Basta multiplicar essa fração por 100, né? Geralmente, pessoal, em estatística, a frequência relativa ela é medida em porcentagem, né? Olha lá, por exemplo, vamos ver um caso bem básico. Numa turma foram registradas as idades de todos os 25 alunos. Qual é a frequência absoluta e a frequência relativa do número de alunos de 14 anos? Então, observe, você tem uma turma, numa turma foram registradas as idades de todos os 25 alunos. Qual a frequência absoluta e a frequência relativa do número de alunos de 14 anos? Aí aqui a gente tem uma distribuição de frequência, tem alunos de 15 anos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 alunos têm 15 anos. Quantos alunos têm 14 anos? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 5 alunos têm 14 anos. Quantos alunos têm 16 anos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Né? E por aí vai. Quantos alunos têm 17 anos? 1, 2, 3. Tá vendo? Então, observe. Você tem uma turma, né, com 25 alunos. Alguns têm 14 anos, alguns têm 15 anos, alguns 16, alguns 17. Ele quer saber qual é a frequência absoluta e a frequência relativa do número de alunos que tem 14 anos. A frequência absoluta, pessoal, é o total de alunos que tem 14 anos. Então, observe. Quantos alunos têm 14 anos? 1, 2, 3, 4, 5. Né? E a frequência relativa? A relativa é a parte em relação ao todo. Ou seja, num total de 25 alunos, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, que tem 14 anos. Então, a frequência relativa, o que eu faço? É a frequência, é o total de alunos que tem 14 anos, dividido pela frequência total da distribuição. Então, vamos lá. Solução. Vamos lá. Colocando numa tabela de frequências. Observe. Idade, 14 anos. Fazendo uma tabela de frequências.
Então eu tenho aqui, 14 anos, eu tenho uma frequência absoluta, 5 alunos, tem 14 anos. 15 anos, 10 alunos. Se você voltar na tabela, você vai ver que 10 alunos tem 15 anos, né? Olha lá, 16 anos tem 7 alunos e 17 anos tem 3 alunos. Ou seja, o total de alunos da minha pesquisa são 25. Como é que eu calculo a frequência relativa? Muito simples. Basta eu pegar a frequência absoluta e dividir pelo total de alunos, né? 5 em relação a 25. Ou seja, 5 alunos num total de 25 tem 14 anos. Como é que a gente calcula a frequência relativa? Pega a frequência absoluta e divide pelo total de alunos. 5 sobre 25, mas eu quero em porcentagem. Multiplico por 100, né? Multiplico por 100. 5 sobre 25 vai dar 1/5. 1/5 vezes 100. 100 dividido por 5 vai dar 20%, né? Olha lá. Quantos alunos tem 15 anos? 10. 10 dividido por 25 vezes 100%. Então, 40% tem 10 anos, né? Depois, 16 anos, 15 anos, melhor dizendo. 16 anos, 7 alunos, né? Olha lá, como é que eu calculo a frequência relativa? Pego o total de alunos, que é a frequência absoluta, os alunos têm 16 anos, divido pelo total de alunos, que é 25, multiplico por 100, 28%, e assim vai. Então, a frequência relativa, né? Ou seja, o percentual de alunos que tem 14 anos são 20%. Tá legal, pessoal? Nada demais. Olha lá, então a frequência absoluta, total de alunos que tem 14 anos, 5, e a frequência relativa, tá lá, 20%. Legal? Nada demais. Bom, agora a gente vai falar rapidinho das medidas de centralidade ou centralização. Quais são elas? Média aritmética simples, né? Aquela média que você faz durante o ano, você faz 4 provas, né? 4 provas. Primeiro bimestre, segundo, terceiro e quarto bimestre. Como é que você determina a sua média no final do ano? Soma todas as notas e divide pelo total de provas, né? Divide por 4, sei lá. Não, se for que você passou em todos os bimestres, divide por 4. Então, a primeira medida de centralidade que a gente vai analisar é a média aritmética simples. Média aritmética é muito fácil, né? Basta você somar o total de termos e dividir pelo total deles. Então, por exemplo, a tabela a seguir mostra as notas de matemática de um aluno em um determinado ano. Então, tá lá. No primeiro bimestre, o aluno tirou 3,5. No segundo bimestre, ele tirou 7,5. No terceiro bimestre, ele tirou 9. No quarto bimestre, ele tirou 6. Né? Então, observa. 3,5, 7,5, 9, 6. 4 provas. Né? Aí eu quero saber qual é a média aritmética dessas notas. Simples. Né? A média aritmética das notas é dada por... olha lá. Como é que a gente calcula a média aritmética? Simples. A média aritmética que a gente pode representar por ME, por X com a barrinha em cima. Né? A média aritmética é muito fácil de ser calculada. É só somar todas as notas e dividir pelo total de notas. Né? Olha lá. Somo todas as notas, 3,5 mais 7,5 mais 9 mais 6 e divido por 4. Por quê? Foram 4 provas. Então, a média dele no final do ano foi 6,5. Né? 6,5. Bom, outro tipo de média que a gente vai analisar é a média aritmética ponderada. Ou seja, quando a gente agora considera os pesos. Né? Os pesos. Por exemplo, a primeira prova tem peso 1. Por exemplo, a prova de português tem peso 2. Matemática tem peso 3. Física tem peso 1. O que significa isso? A nota que você tirou em português, você multiplica por 2. A nota que você tirou em matemática, multiplica por 3. A nota que eu tirei na prova de física, eu multiplico por 1. É como se você estivesse fazendo a prova 3 vezes. Né? É uma média aritmética ponderada. Agora, pegando o exemplo anterior ainda. Supondo que em cada bimestre os pesos sejam... olha lá, primeiro bimestre, né, peso 1. O que significa isso? A nota que ele tirou na primeira prova, ele vai multiplicar por 1. Segundo bimestre, peso 2. A nota que ele tirou no segundo bimestre, ele multiplica por 2. Terceiro bimestre, peso 3. Quarto bimestre, peso 4. Então, observe, mesmo que ele tire uma nota muito baixa no primeiro bimestre, ele tem condições de recuperar a nota dele se tirar uma nota muito alta no quarto bimestre. Tá vendo? Porque o quarto bimestre é o que tem maior peso. Então, como é que a gente calcula a média aritmética ponderada? Muito simples, naquele caso das notas. Olha lá, no primeiro bimestre ele tirou 3,5. Né?
Só que a nota do primeiro bimestre tem peso 1. Então, você multiplica por 1. A nota do segundo bimestre tem peso 2. Então, multiplica por 2. É como se ele estivesse fazendo a prova 2 vezes. A nota do terceiro bimestre eu multiplico por 3. Por quê? O terceiro bimestre tem peso 3 e o quarto bimestre tem peso 4. Então, como é que a gente calcula a média aritmética agora? É como se ele estivesse fazendo essa prova 2 vezes. É como se ele estivesse fazendo essa prova 3 vezes e no quarto bimestre 4 vezes. Né? Então, tem que dividir pelo total de provas que ele fez. Primeiro bimestre. Então, média ponderada, você pega a nota de cada bimestre, multiplica pelo peso e vai somando. Né? Segundo bimestre, multiplica pelo peso, mais terceiro bimestre, multiplica pelo peso, mais quarto bimestre, multiplica pelo peso, dividido pela soma dos pesos. Né? 1 mais 2 mais 3 mais 4. Efetuando esses cálculos na sua calculadora, você vai descobrir que a média dele foi 6,95. Viu? Olha lá. Note que se as notas ocorressem de forma invertida, ou seja, se no primeiro bimestre ele tirasse 6, no segundo 9, no terceiro 7,5 e no quarto 3,5, a nota dele ia diminuir muito. Por quê, pessoal? Porque o primeiro bimestre tem peso 1 e o quarto bimestre tem peso 4. E ele tirou uma nota muito baixa. Então a nota dele vai cair um pouco. Né? Olha lá. Aí a média ponderada seria, a nota dele caiu. Ó. Caiu de 6,95 para 6,05. Então a média dele ficaria 6 vezes 1, né? Que agora o peso do primeiro bimestre é 1, segundo bimestre é 2, 9 vezes 2, terceiro bimestre 3, 7,5 vezes 3, quarto bimestre 4, 3,5 vezes 4, dividido pela soma dos pesos. Então a média dele seria 6,05, a média caiu. Ou seja, menor que a média anterior. Né? Isso ocorre porque as últimas provas têm pesos maiores. Né? Como nas últimas provas tem maior peso e ele tirou nota menor, a média dele vai cair. Olha lá, outro exemplo básico. Olha essa questão. 5 baldes contém 4 litros de água cada um. 3 outros baldes contêm 2 litros de água cada um. E ainda, 2 outros baldes contêm 5 litros de água cada um. Se toda essa água fosse distribuída igualmente em cada um dos baldes, com quantos litros ficaria cada um? Pessoal, uma questão de média aritmética ponderada. Né? Se toda essa água fosse distribuída igualmente em cada um dos baldes, com quantos litros ficaria cada um? Pessoal, média aritmética ponderada. 5 baldes tem 4 litros, então tem um todo 20 litros. 3 baldes tem 2 litros, ao todo 6 litros. Né? Se toda a água fosse distribuída igualmente, partes iguais, uma média, né? Que eu tenho uma média ponderada. Resolução. A quantidade de litros que ficaria em cada balde é a média aritmética ponderada. Ó, né? Eu tenho 5 baldes com 4 litros, 3 baldes com 2 litros, 2 baldes com 5 litros, fazendo a média aritmética ponderada, 5 vezes 4, mais 3 vezes 2, mais 2 vezes 5, dividido pela soma dos pesos, né? 5 mais 3 mais 2, viu? Então, cada balde ficaria com 3,6 litros, né? Olha lá, cada balde teria 3,6 litros de água, ou seja, a quantidade em litros de água em cada balde é chamada de média ponderada dos valores 4 litros, 2 litros, 5 litros, com pesos 5, 3 e 2. Resumindo, o peso é o número de vezes que o valor se repete. Né? Tá vendo? O número de vezes que o valor se repete. Eu tenho 5 baldes com 4 litros cada um. Tranquilo? Bom, uma outra questão bem básica agora. Os salários de 5 pessoas que trabalham em uma empresa são R$700, R$800, R$900, R$1.000, R$5.600. Né? Ele quer o salário médio dessas 5 pessoas. Tá vendo? Ele quer o salário médio. Como a gente calcula o salário médio? Simples, pessoal. Fazendo uma média aritmética simples. Ele quer o salário médio. Ou seja, basta eu pegar o salário de todo mundo, somar e dividir pelo total. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Né? Então o primeiro ganha 700, o segundo ganha 800,
terceiro 900, 1.000 e o último ganha 5.600. Então, o salário médio dessa empresa, a média salarial dessa empresa é R$ 1.800. Em média, cada funcionário dessa empresa ganha R$ 1.800. Né? Legal, pessoal? Bom, a gente vai parar por aqui. Daqui a pouco eu volto falando de mediana e moda.